Meu povo te chama, Matifaro te espera. O Ervas e Plantas Medicinais de hoje tem a honra de apresentar para vocês uma das pessoas que mais conhecem da floresta amazônica, Florencio Siqueira de Carvalho, 75 anos de idade, com mais de 50 anos de experiência nas florestas da Amazônia, do modo geral. Ele é conhecido como Mestre Florencio. Mestre Florencio porque conhece as coisas da natureza, né? E é uma honra tê-lo aqui conosco, Mestre Florencio. E quando foi que o senhor nasceu? Em que cidade? Como é que foi que o senhor nasceu? Eu nasci no dia 14 de abril de 1932, numa lua cheia, segundo as informações do meu pai. A parteira que me pegou chamava-se Manuela, tinha mesmo do meu pai. Quando eu chorei, ele perguntou assim: quem foi que nasceu aí, Manuela? Ela disse: foi um homem. E até hoje eu venho pelejando para essa parteira não ficar como mentirosa, sabe? Ser um homem verdadeiro, um homem que eu pretendo na minha vida nunca decepcionar ninguém. E como é que foi essa história assim de vir para a Amazônia? Como é que o senhor chegou aqui? É o seguinte, meu pai sempre gostou muito de andar. Meu pai era alagoano, nasceu numa cidade pelo nome Quebrangulo. Minha mãe nasceu em Garanhuns, no interior de Garanhuns, em Pernambuco. Aí minha mãe, os pais da minha mãe morreram e foi dado a minha mãe para Padre Cício e Beata Mocinha criar. E meu pai se encontrou com ela no Juazeiro, se casaram, e meu pai sempre gostou de viver assim pelo mundo. E eu nasci no Juazeiro, mas me criei mesmo no Crato, sabe? Nasci na rua São José às 4h30 da manhã. Aí quando eu fiquei com idade mais ou menos uns 2 ou 3 meses, meu pai veio embora para o Crato. Aí eu me criei ali no Crato até a idade dos 10 anos. Com 10 anos de idade, meu pai resolveu vir para o Amazonas. Vim para o Amazonas em 1942. Aí nesse tempo no Amazonas era uma cidade pequena, Manaus. Bem dizer, só tinha aquele centro, tinha um Educandos, iria para o Educando de canoa. Cachoeirinha também tinha, mas a gente ia para Cachoeirinha de canoa, não tinha ponte, não tinha nada. Aí vinha até ali perto do Bom Levar. A cidade era só até ali mesmo, a cidade de Manaus. Não tinha campo de aviação, só tinha campo de aviação mais da aeronáutica nessa época, né? Da aeronáutica. E os aviões pousavam mais dentro também d'água ali na Pané, né? na Panaí, os aviões da Pané. Essa viagem do Ceará para cá foi de navio? De navio. E daqui viajando para Cruzeiro do Sul, que lá nessa região não tinha campo de aviação em canto nenhum nessa região da Amazônia. Aí nós viajamos para Cruzeiro do Sul, numa chata por nome Niterói. Ela gastou 45 dias de viagem daqui para Cruzeiro do Sul. De Manaus para Cruzeiro do Sul. Aquela chata de roda, tchau, 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 para Cruzeiro do Sul. E lá meu pai foi trabalhar em agricultura, muito criança, e nós ficamos lá até no Cruzeiro do Sul até a idade mais ou menos de uns 12 para 13 anos. Minha mãe sofreu um acidente, ela voltou para o Ceará para se tratar. Aí eu vim com ela, aí fiquei lá no Crato até a idade dos 16 anos. Aí, 16 anos, voltei para o Amazonas. Quando cheguei em Manaus, em vez de ir para Cruzeiro do Sul, eu fui influenciado pelos amigos meus dizendo que eu não fosse para Cruzeiro do Sul, porque Cruzeiro do Sul ia trabalhar em agricultura, era melhor nós ir para os seringais. Em seringais a gente ganhava dinheiro, puxando dinheiro com rodo, né? E eu entrei nessa jaca. Aí fui para o seringal, passei minha vida quase toda como escravo dentro das florestas da Amazônia. Quantos anos o senhor ficou? Só num seringal só eu passei 16 anos, nunca vi uma moeda. Sempre que eu pedia minha conta, eu sempre estava devendo. Nunca tive... Era um sacrifício muito grande no seringal, num lugar onde não existia... A única coisa que existia mesmo era patrão e seringueiro. Patrão e seringueiro, mulher não existia. Existia uma meia dúzia de véias, mesmo já tinha dono, né? Eu passei 16 anos nesse lugar. E aí, o que o senhor fazia no seringal? O senhor cortava seringa ou tinha outras atividades? Cortava seringa. Só isso mesmo, a obrigação era cortar a seringa, porque se você chegasse no fim do mês, se você não tivesse a quantidade de seringa que o patrão exigia, você também não tinha mercadoria para comer. Aí tinha que trabalhar direto. Eu fiquei sabendo que o senhor foi um dos tuxauas. Tuxauas é aquele seringueiro que produz uma quantidade maior de seringa. É um nome que eles dão um prêmio para o melhor seringueiro do ano. O melhor seringueiro do ano, e geralmente esse prêmio às vezes é uma festa, ou se não dão uma espingarda de presente para o melhor seringueiro do ano. Aí denomina o tuxaua.
o tuxal do seringal. Em qual área isso foi, mestre Florencio? Foi aqui no Brasil? Foi... Não, eu tive uma época que eu fui eu tive uma época que eu fui tuxal tanto nesse seringal do Brasil, aqui no Alto Rio Purus, no Aquiri. No Rio Aquiri. Eu fui tuxal lá, depois eu saí de lá, depois de 16 anos trabalhei lá, aí vim para o seringal do Brasil, que é na beira do Rio Abonã, depois eu cruzei para o lado da Bolívia, fui seringueiro na Bolívia também. Tá certo. O que o senhor aprendeu nesse tempo todo de seringal, assim? Eu sei que foi uma vida muito dura, mas essa relação com a floresta... A única coisa que me deu de aprendizado na minha vida nos seringais, porque no seringal não tinha doutor, não tinha dentista, não tinha nada, não tinha remédio, não tinha coisa nenhuma. Remédio a gente tinha que se virar na floresta, sabe? Na floresta você vê que teve uma época que eu dormi na casa de um amigo meu e comi uma carne, essa carne me fez mal, e nessa brincadeira eu fui atingido pela doença que chama tifo, né? Tifoide, né? Peguei tifo. Nessa brincadeira eu fiquei só o couro e os ossos, cheguei a pesar 36 quilos. Aí eu tomava remédio caseiro, essas coisas, e o patrão já tinha mandado dar ordem para me matar, porque eu estava dando só prejuízo, né? Aí um velho me ensinou que disse para mim ficar bom, eu tinha que passar tomando 3 vezes por dia só caldo de cérebro de macaco. Caldo de cérebro de macaco. Aí no barracão o patrão o caçador matava a caça e os macacos, as cabeças só eram para mim comer. O macaco dele. E eu passei mais ou menos uns 6 meses tomando só cérebro de macaco. Aí com 6 meses eu comecei a recuperar, começou a criar cabelo na minha cabeça, que já tinha caído tudo. Eu estava meio doido, aí fiquei bom. Graças a Deus me escapei comendo cérebro de macaco. E eu quero convidar você para no próximo bloco conhecer um livro que o mestre Florencio escreveu, chamado No Coração da Floresta. Quem gostar de histórias verídicas e de vivência amazônica deve conhecer esse livro. Me aguarde aí. Esse livro tem muitas histórias assim, muito interessantes. Por exemplo, a mulher que diz que não pode ter um filho, o livro ensina como é a maneira de ter um filho, como é que a pessoa pode ter filho mulher, filho homem. Tem um monte de coisas assim que só esse livro explica isso aí, e está comprovado isso aí, né? Então você espere um pouquinho que nós vamos falar desse livro daqui a pouco. A cor do meu batuque tem um toque, tem o som da minha voz. Ervas e Plantas está de volta e aqui nesse segundo bloco nós vamos conversar aqui com o mestre Florencio para ele explicar, né? O mestre Florencio é uma pessoa de poucas letras, não teve praticamente oportunidade de estudar na sua vida. É que desde pequeno veio para a Amazônia e morou assim na floresta. Mestre Florencio, como é que foi assim para o senhor produzir esse livro aqui, No Coração da Floresta? Como é que o senhor chegou até assim a contar essas histórias aqui? Mas essa ideia de escrever esse livro não foi propriamente minha, sabe? Primeiro que eu não sei escrever, né? Foi alguns amigos meus em Fortaleza que deram essa ideia, né? De eu passar para a fita, eles gravaram todas aquelas perguntas que eles fizeram, aí passaram isso para livro, né? Inclusive essa é a terceira edição desse livro, né? Ela foi feita primeiro 1000 livros, depois mais 1000, agora foi feito 3000 livros novamente agora, fizeram desse livro. Esse livro, No Coração da Floresta, tem exatamente as vivências do mestre Florencio aqui na Amazônia. O mestre Florencio é uma pessoa que tem um conhecimento natural, aquele conhecimento adquirido mesmo, junto com a natureza, junto com as pessoas também que moravam na floresta. E mestre Florencio, eu vi aqui que tem uma parte aqui que o senhor fala da influência da lua na vida das pessoas, na vida das plantas, na vida dos animais. O senhor pode explicar um pouco assim, o que o senhor escreveu aqui nesse livro com relação à influência da lua? Olha, isso aí é uma coisa que a gente, nas florestas a gente não tem calendário, a gente não tem informação de quase nada, não tem relógio, não tem calendário, não tem livro para estudar, não tem nada. Então a gente tem que aprender tudo com as coisas da natureza. Então a gente aprende e vai aprendendo de um caboclo com outro caboclo, um caboclo vai passando um para o outro. Então a lua. Tem a lua boa para plantar, a lua boa para colher, a lua boa para tirar madeira. O cara quer fazer uma canoa, ele precisa tirar a madeira, que madeira abre aquela canoa, né? Então tem que procurar uma lua, que aquela madeira não rache,
que não dê bicho, que às vezes o legume não dê gordura.